Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Dr. Walter Mariano e hoje eu quero aproveitar o tempo para falar um pouco com vocês sobre um assunto muito importante e ao mesmo tempo vem nos trazendo algumas preocupações, não só no cotidiano, mas também no nosso meio fitness, né? Esses dias eu estava acompanhando aí no Instagram e eu vi uma amiga comentando, né, sobre essa questão a respeito das bebidas energéticas, né? E vem crescendo, né, praticamente em todo o país aí, o consumo, crescimento de pessoas aí, o número de pessoas que fazem uso dessas bebidas energéticas, né? Red Bull, Energy, Monsters, né? Tem várias marcas aí no mercado, né? Mas não quero falar de nenhuma marca específica, mas falar sobre a questão específica da bebida energética, né? Tanto por adolescentes, adultos e principalmente agora crianças, né? E o que chama atenção é que muitas pessoas consomem essas bebidas com o propósito do que ela vende já, né? De energia, de melhorar, de ter mais energia. Mas será que isso é verdade? Temos alguns pontos interessantes para a gente esclarecer. Primeiro, realmente, elas te dão uma sensação, né, de ânimo, podem tirar, né, momentaneamente aquela sensação de sonolência que a gente sente em alguns momentos do dia, né? Então esse propósito ela vende muito bem. Só que será que isso afeta a saúde do coração? Né? E esse é o tema de preocupação que eu queria comentar com vocês. Para isso eu trouxe esse estudo que eu estou colocando aí para vocês olharem. Ele foi publicado aí recentemente, em 2022, né? E ele traz algumas informações muito importantes sobre a questão, né, do consumo de bebidas energéticas. Ele foi publicado numa revista específica, né, de cardiologia e, obviamente, ela traz em seu escopo muitos estudos aí que relacionam, né, a saúde do coração como um todo e principalmente a relação dessa saúde com o nosso comportamento. E como o comportamento atual as pessoas vêm sendo modificado, né, por várias situações, seja elas a influência da mídia, das redes sociais, as propagandas e tudo mais, o fato é que as pessoas estão consumindo cada vez mais essas bebidas. Em sua composição em si, elas têm basicamente substâncias como a cafeína, a taurina, algumas até mesmo a L-carnitina, e também algumas vitaminas do complexo B. Isso pode ser interessante. A questão é a quantidade, né, que tem em cada lata, né, de energético, de cada substância, e elas afetam diretamente a um elemento fundamental aí do funcionamento do nosso coração, né? O prolongamento Q e T, que são ondas que a gente consegue identificar lá no eletrocardiograma. O que acontece? Elas têm, né, os pesquisadores fizeram esse artigo, no artigo de revisão, mas trouxeram estudos que mostram alterações nesse prolongamento, no Q e T. E com o aumento desse prolongamento, o que a gente encontra na literatura? Que existe uma relação muito forte, né, dessa alteração com aumento de morte súbita, arritmias ventriculares, né, e isso compromete completamente o funcionamento do coração. Dependendo da marca, né, essas bebidas chegam a ter aí 160, 170 gramas, até mais, né, 200 gramas de cafeína, né, numa única lata. Só que aí a pessoa vai numa festa, por exemplo, ela bebe 2, 3, 4 latas e tem um agravante. Normalmente não bebe só a bebida energética. A pessoa coloca bebida alcoólica, entre outras coisas a mais, que pode contribuir ainda para piorar ainda mais esse prolongamento. Quando a gente fala de um outro cenário também muito importante, o cenário do fitness, o cenário do exercício, eu vejo muitas pessoas consumindo essas bebidas para pedalar, para correr, para ir na academia fazer musculação, com a ideia de que essa substância possivelmente
vai melhorar o seu gasto calórico, ou vai queimar mais calorias, ou vai queimar gordura, como eu ouço bastante. Né? E quando a gente pergunta sobre o consumo dessa bebida, muitas pessoas falam, mas eu estou tomando porque eu quero acelerar o meu metabolismo. E eu vejo até profissionais falando isso, né? E eu até acho engraçado, e eu pergunto, o que é acelerar o metabolismo nesse sentido? Esse assunto é para uma outra aula. Mas eu quero dizer que essas bebidas em si, né, quando consumidas dessa forma, né, totalmente sem controle algum, né, e esse é um ponto importante que esse estudo destaca, né, não se tem ainda, né, diretrizes reguladoras para estabelecer qual a quantidade correta ou quais são, né, as limitações ou possíveis recomendações quanto ao uso dessas bebidas. E quando a gente analisa esse consumo corriqueiro das pessoas dessa substância e a gente combina isso com exercício de força ou exercício aeróbico, eu tenho uma preocupação muito grande quanto a isso, porque cresce a cada ano o número de pessoas morrendo de mal súbito, pessoas jovens, né? Jovens que eu falo, pessoas com 35, 45 anos, que estão tendo, né, apresentando quadros, né, distúrbios cardiovasculares, né, sem ter obesidade, treinando a vida toda, tendo uma alimentação adequada e mesmo assim sofrendo de alguns distúrbios do coração. Claro que podem estar associados ao estresse, podem estar associados ao trabalho, podem estar associados à rotina de estudos, em várias coisas. Mas será que esse consumo acentuado dessas bebidas a longo prazo, a gente vem trazendo esse estudo que, sim, elas podem trazer danos ao funcionamento do coração e podem sim estar associados ao aumento no número de mortes por mal súbito causados, né, por insuficiência cardíaca ou outros males que possivelmente podem surgir através do consumo frequente desse tipo de bebida. E aí chega naquela questão, mas quando eu falo de melhorar meu rendimento, tem alguns pontos importantes que eu tenho que levar em consideração antes. O primeiro deles que eu sempre digo é o sono. Se a qualidade do sono não estiver adequada, consequentemente, você vai ter uma série de problemas ao longo do dia. Uma noite mal dormida é o suficiente para que você não tenha uma pressão arterial adequada, normotensa no outro dia. Possivelmente sua pressão arterial ela vai se permanecer um pouco mais alta no outro dia quando você passa uma noite inteira sem dormir. E ainda, imagina consumindo cafeína ou algo nesse sentido. E um ponto importante que o estudo destaca é que, normalmente, o consumo de 300 miligramas de cafeína, né, nessas condições, ela chega a aumentar a pressão arterial de pessoas normotensas, né, pessoas que não têm pressão alta, sai da casa de 120 por 80, por exemplo, para 14 por 9, né, 140 por 90. Então, uma quantidade pequena já é possível causar alterações na pressão arterial. Esse outro estudo aqui mostra que o consumo dessas bebidas previamente antes do treino pode fazer sua frequência cardíaca de repouso saltar de 70 batimentos para 90, podendo chegar a 100, isso em repouso. Isso pode ter interferência no gasto calórico? Sim. Só que a que custo? Qual pode ser o custo disso? E aí que vem as recomendações, né, dos estudos que a gente vê. Precisamos de mais pesquisa sobre o assunto? Com certeza. Mas o que nós já temos até então de evidência científica em si é que eu tenho mais pontos negativos em relação à saúde, consumindo essas bebidas, do que pontos positivos quando nós relatamos ela e quando queremos associá-las ao que é bom em relação ao rendimento, ao que é bom em relação à saúde. Então, rapaziada, pessoal, meninada aí que tá na saúde, está estudando, está começando a estudar isso, o pessoal público aí que gosta de treinar, não cai nessas modinhas, tome cuidado. De ver hoje na porta de muitas academias, isso é normal hoje, tem uma geladeira lá e as pessoas, né, comercializam normalmente ali bebidas energéticas, né, com o intuito de, estou trazendo algo bom para o meu cliente, né, a intenção não é ruim nesse sentido,
mas carece de pesquisa, carece de estudos, quando a gente vem falar de saúde, quando a gente fala de rendimento, e principalmente com cuidados com a saúde do nosso coração, beleza? Bom, eu vou deixar os links desses estudos para vocês darem uma olhada, tá? Se você gostou, curta, compartilhe, envie para seus amigos, tenho certeza que serve para agregar muitas coisas e muitas pessoas precisam conhecer, saber um pouco mais. Eu sempre falo que o conhecimento liberta, tá? Isso é muito importante. Beleza? Abraço para todos aí e até a próxima aula.